Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone e é o seguinte, não é mistério pra ninguém que eu adoro os fones da KZ, são fones que eu sempre elogio aqui no canal, né? Já trouxe pra vocês em vários vídeos. E o motivo principal é que eles costumam trazer uma qualidade de som muito alta pelo preço. Só que os fones da KZ sempre foram mais tradicionais, né? In-ears cabeados, no máximo com uma opção de cabo à parte, né? Que você compra sem fio para você poder transformar seus fones em in-ears sem fio. Só que mais recentemente a KZ lançou algumas opções de fones TWS. Tudo começou com um T1, que era um fone híbrido que tinha um falante dinâmico e uma armadura balanceada por lado, né? A BA obviamente para médios e agudos e o falante dinâmico para graves. E era um fone que tinha aparentemente um som muito legal, mas ao mesmo tempo vários problemas de conexão. Depois veio o E10, que para muita gente é uma versão True Wireless do S10 Pro, que é um fone que eu adoro, tipo, review aqui em cima, caso você não tenha visto. Só que os dois fones tinham problemas muito sérios de conexão. Essa era uma reclamação muito frequente dos usuários, então a KZ estava enfrentando esses problemas com esses modelos. E aí, mais recentemente, saíram dois novos, o S1 e o S1D. São muito parecidos, a única diferença é que o S1D tem um falante dinâmico só e o S1 normal, ele tem um design híbrido, assim como o T1, né, que tem uma armadura balanceada e um falante dinâmico, e são fones wireless mais baratos, né, não são fones caros, eles custam, você consegue encontrar no Brasil a mais ou menos R$200. E essa é a minha primeira experiência. O que eu estou testando hoje, graças a Rodrigo Esser, que é um apoiador aqui do canal, é o S1 normal, ou seja, com design híbrido. Estava bastante curioso para saber, né, como é que é assim, um True Wireless da KZ, uma marca que eu gosto muito, e hoje eu vou falar para vocês sobre ele. Em termos físicos, o S1 ele parece muito com outros fones da KZ, ele tem o mesmo formato que lembra em algum lugar um fone custom, né, porque ele tem um formato meio tipo triangular assim, né, para fora da orelha. Só que ele tem um acabamento bem inferior a algo como uns SN, uns S10, outros fones desse tipo. O corpo ele é inteiro em plástico, tem algumas cores disponíveis, né? Esse aqui é cinza, bem bonitinho, mas ele tem um acabamento mais simples, tá? A case também, sabe, ela é totalmente de plástico, assim, um plástico bem simples, mas lembrando, né, a gente está falando de um fone wireless dos mais baratos, então assim, isso não é necessariamente um problema, mas assim, se você estiver esperando um True Wireless com uma construção mais sofisticada, não é isso que você vai encontrar aqui. Em termos de conforto e encaixe, sinceramente ele é muito bom, apesar de ser um fone relativamente grande para um True Wireless, né, ele é um fone meio, tipo, o corpo dele é grandinho. Sinceramente, em termos de encaixe e conforto, ele está entre os melhores TWS que eu já escutei. Ele fica, tipo, entra super bem nas minhas orelhas, assim, o isolamento é legal, sabe, ele apesar de não ser muito pequeno, ele é leve, o encaixe realmente é muito bom, sabe, nesse aspecto ele tá, eu realmente só tenho elogios, apesar dessa simplicidade do acabamento. O carregamento é via micro USB, o que sinceramente, pô, para um produto lançado em 2020, eu acho meio atrasado, sabe, eu acho que hoje, pô, tá todo mundo se movendo pro USB tipo C, então se o fone tivesse sido lançado anteriormente, beleza, mas, pô, é um lançamento, sabe? Então, eu acho que nesse aspecto aí a KZ deu uma pecadazinha. E a bateria é regular. Ela dura entre 3 e 4 horas e a case te dá mais 3 ou 4 cargas. Então, de novo, eu não tô falando assim, de um TWS com os melhores features, mas também, cara, vai durar direitinho aí no seu dia a dia normal, assim, desde que você não escute tanto, né, para os seus trajetos, vamos dizer assim. Em termos de controles, ele é relativamente básico, os controles são por toque, né, na parte externa dos earbuds em si, só que os controles são mais ou menos básicos. Você pode dar play, pause, você pode avançar, você pode chamar assistente digital, mas, por exemplo, você não pode alterar o volume, assim, o que me incomoda num fone desse tipo. Eu acho que essa é uma funcionalidade que, pelo menos assim, para o meu uso, faz bastante falta. É chato ter que pegar o celular para poder mexer no volume quando poderia controlar direto no fonezinho. Então, isso para mim é, de novo, ok, tá de acordo com o in-ear wireless dos mais baratos, mas não é nada realmente excepcional. Agora, a conexão, que era um problema dos TWS da KZ anteriormente, parece que não está totalmente solucionada aqui. Eu não usei esse fone tanto assim, já vocês vão entender por quê. E mesmo usando de leve assim em casa, com o celular perto, teve situações que a conexão começou a dar engasgada, tipo, começou a ficar meio distorcida. Não sei como é que isso seria no uso normal, não sei se é exceção, mas assim, notei isso, sabe? Notei realmente que a estabilidade não era das melhores. Agora, o que realmente ferra com esse fone é o controle de qualidade. Aparentemente isso, assim, é um problema sério desse fone. O Rodrigo Esser, que foi quem me emprestou esse fone para eu testar, falou que dos 25 que ele vendeu, né, ele traz para poder vender aqui, 6 deram problema, sabe? Em 15 dias.
Então, assim, teve problema no driver esquerdo em alguns deles, teve um que veio com a case arranhada, mesmo estando lacrado, então parece que o controle de qualidade não é a melhor coisa do mundo. E assim, a coisa continua piorando quando a gente chega no som. Cara, em resumo, esse fone para mim foi uma decepção. Não gostei definitivamente em termos de som do S1. O que acontece é que, em primeiro lugar, ele tem um equilíbrio tonal muito desequilibrado, sabe? Ele tem muito médio grave, muito médio agudo. Não é uma sonoridade natural, não é um fone que tem uma... sequer é aquela sonoridade que, tipo, putz, beleza, pode não ser natural, mas ela é agradável, né? Ela tenta cumprir o objetivo. Não, eu acho que ele é só mal executado mesmo. Então, primeiro, os graves. Eles são muito exagerados e é aquele tipo de exagero que eu não gosto, que é tipo médio grave, sabe? Ele não tem aquele boost nos subgraves que dá chão. Não, é só aquela massa nos médio graves que dão muita, tipo, pancada, mas assim, sem definição, sem substância, sabe? Sem peso real. Sabe, não são graves definidos. Cara, realmente me desagradou nesse aspecto. Eu acho que assim, tipo, quem tá começando e tal, quer uma sonoridade com mais graves, pode até gostar, sabe? Porque ele tem essa pegada mais cheiona, mas, de novo, não de uma maneira bem feita, bem executada, sabe? Não gosto dos graves dele definitivamente. São exagerados e o exagero vem no lugar errado, sabe? Se ainda fosse o exagero nos subgraves, beleza, mas não é o caso. Quando a gente vai chegando nos médios, cara, a situação não melhora, sabe? Sinceramente. O S1, ele tem... O problema dele é esse pico muito forte nos médios agudos, cara. E assim, isso faz com que os médios sejam muito artificiais, sabe? Eles são, tipo, as vozes, elas não têm corpo, sabe? Nenhum, basicamente. E aí, quando você vai chegando nos médios agudos, que é uma área da presença, fica uma coisa meio bizarra, assim, com, tipo, as vozes muito fortes nessa área. Então, assim, cara, ele meio que... É difícil explicar, mas assim, pô, vários fones podem ter uma tonalidade diferente, mas mesmo assim parecer que tá, tipo, dentro de um limite do que você considera aceitável. Pra mim o S1 tá muito longe disso, sabe? Muito longe. Você tem essa agressividade muito forte no som, sabe? É isso, é como se tivesse, tipo, um buraco nos médios, mesmo os médios mais pra baixo, e aí depois ele sobe, ele dá esse salto, sabe? Cara, definitivamente não achei legal. E quando você chega nos agudos, assim... Os agudos são muito pequenos, sabe? O prato de bateria não soa nada como um prato de bateria, sabe? É um troço meio, tipo, pequenininho. Quase você pode pegar um negócio assim, pequenininho. É difícil explicar, mas muito fraquinho também, sabe? Você não tem muita extensão, você tem essa área pouco definida nos agudos também, sabe? Tipo, meio rasgada ainda por cima. E a questão é que, assim, ele nem tem outras características necessariamente para se redimir, sabe? Então... Por exemplo, existem fones que eles podem até ter um equilíbrio tonal meio esquisito em determinadas situações, mas podem funcionar muito bem para outras, ou então trazer meio que, tipo, outras características que são muito legais. Então, vamos supor, eu tô com dois in-ears aqui, sabe, que meio que são, podem ser meio por aí, o Moondrop Starfield e o KX-S. Porque, assim, esses dois, eles, tipo... O equilíbrio tonal, dependendo da situação, não é uma coisa que me parece tão natural assim, sabe? Tipo, dependendo do estilo. Mas é só em algumas situações. E parece que, tipo, é quase como se fosse uma escolha. Eles escolheram dar a voz desse fone desse jeito, porque, sei lá, se for botar um rock, um metal, por exemplo, ele não fica legal. Agora, se for botar uma música acústica, um jazz, ele fica fantástico, sabe? E ele consegue assim... Não é se redimir porque ele é muito bom, mas, tipo, consegue trazer, uma transparência muito legal, uma velocidade bem interessante. Então, sei lá, um Sennheiser HD800, por exemplo, que é um fone que eu sempre menciono aqui. Ele tem um equilíbrio tonal que pra mim é horroroso pra rock. Mas, cara, a espacialidade dele é absurda, o detalhamento dele é absurdo. Você vai colocar música clássica, por exemplo, ele é fenomenal. Com o S1 não, ele tá sempre errado, sabe? Sempre é um som que você fala, nossa, mas o que é isso? Não tem nada a ver, entendeu? E de novo, cara... É embolado, sabe? Não tem definição, uma sonoridade muito nebulosa, sabe? Tudo meio misturado. É triste isso, mas assim, cara, eu realmente acho que a KZ, errou muito a mão nesse fone, sabe? Muito. E assim, isso, até me levando para a conclusão, é chato porque eu sei que existem fones TWS legais, tipo, nessa mesma faixa de preço, sabe? Pô, o Xiaomi, o Redmi AirDots, né? O AirDots Basic, cara, para os meus ouvidos é muito melhor que esse fone da KZ, sabe? Eu já fiz um mega comparativo de fones TWS, caso você não tenha visto, tá linkado aqui em cima. E eu falo que, assim, para mim, ele tá longe de ser um fone incrível, não é, sabe? O AirDots é um fone, tipo,
pô, ele traz uma qualidade legal, mas não é nada absurdo, sabe? É tipo, é o suficiente para quem quer o máximo de conveniência com o mínimo do preço, sabe? Então, beleza, ele não surpreende em termos de som, mas ele também não ofende. O S1 não, cara, ele ofende, sabe? É muito fraco mesmo, tipo, principalmente quando você considera, tipo, que, pô, tem um Xiaomi AirDots que não tem grandes pretensões em termos de qualidade de som, e para os meus ouvidos é muito mais equilibrado, sabe? O Rodrigo, ele falou pra mim o seguinte, ele falou, cara, pra mim é como se fosse um ZST piorado. E eu concordo, sabe? Ele tem um equilíbrio tonal que lembra os ZST, só que bem pior. E assim, a gente também tem que lembrar o seguinte, cara, o ZST foi um fone que me impressionou bastante, mas isso foi em 2017. E assim, eu acho que o mercado de in-ears ele mudou muito desde então, sabe? Fones que foram lançados desde então, da própria KZ, ZSN, ZS10 Pro, ZSX, até outros, tipo, meio intermediários, que não são tão incríveis assim, mas que já são melhores, sabe? Tipo um S4, por exemplo. As coisas mudaram muito desde então, no mundo dos in-ears, né? Você tem um Team Hi-Fi T2, você tem um KBear S2, KBear F1, você tem muitos fones muito bons, os TRNs, sabe? Que tipo, pô, tô com 2 para testar aqui. Então, assim, isso, é como se fosse um ZST piorado. Então, no final das contas, é tipo, pô, beleza, o S1 e esses outros wireless da KZ, eles colocam a conveniência da KZ em 2020, só que eles levam o som de volta para 2017. Então, infelizmente, não tem como recomendar esse fone. Não gostei mesmo, como vocês perceberam. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar desse review bem negativo. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.